O quão fundo uma obra pode te marcar? O quanto ela pode te fazer sentir? O quanto você aguenta a emoção? Depende do quanto você se envolve com a obra, claro. Muitas vezes um bom filme faz você até esquecer que ele não é real. Foi assim que em 2019 uma aposta inusitada chegou sendo polêmica desde que ela foi concebida como ideia no meio do cinema. Aquele ano era um ano marcado por Vingadores Ultimato, que era a supremacia dos blockbusters de heróis e dos crossovers épicos que só a grande indústria poderia proporcionar. Para compensar isso, em contrapartida, a própria rival da Marvel tinha que lançar a sua própria aposta. Então ela apostou em algo que ia de caminho ao extremo oposto, quase como um ataque à fórmula da Marvel Studios. Foi assim que foi anunciado Coringa. Coringa é uma tragédia que apela ao real, escondido dentro de cada um de nós. Um filme que não tem medo, um filme de coragem. Um filme que incomoda e que principalmente machuca. Como esse filme pode ter causado tanto alvoroço sem sequer estar presente ainda? Talvez simplesmente tenha sido o óbvio efeito do medo do desconhecido. Até porque o quão preocupante, o quão perigoso pode ser um filme que aborda a violência. Por que seria se filmes de ação são cheios de violência, filmes de herói também, filmes de drama e principalmente os filmes de terror? Qual o problema de Coringa ser violento? Talvez a questão seja que dessa vez a violência não era algo para impressionar, rechear o filme ou chocar a audiência. A violência dessa vez era real. Dessa vez não era a mesma coisa. Coringa é real. Arthur Fleck é alguém que você pode passar na rua sem se dar conta. Você passa na rua por ele todo dia. O quão perigoso alguém pode ser. Como é que você sabe o que se passa na mente de cada um? A verdade é que você não faz ideia. E esse medo te atrai pra cá. Esse medo te faz querer ver, te faz querer conhecer. Às vezes não dá pra sequer imaginar o que se passa no profundo da mente das pessoas. Às vezes a gente nem repara. Em que perigo você está se colocando? Coringa não tem receio de estudar e de refletir sobre essas questões, indo a fundo de uma forma que fazia tempo que não era apresentada. Seria comum imaginar que um filme que tenta retratar questões de violência de forma realista pudesse cair no erro de ser cínico, ou então de romantizar transtornos mentais muito sérios e banalizar esses assuntos. Mas não é isso que acontece aqui. Coringa ele tem a coragem de mostrar, através da sua ambientação, da fotografia e principalmente da dramaturgia, o sentimento que assola de fato esse tipo de pessoa na sociedade. Uma solidão matadora, a dramatização do ser louco por ser diferente. Não se prendendo a camadas vazias ou a superficialidade. Não só dizendo o que o personagem é ou como a sua vida funciona. O filme abraça o sentimento, ele demonstra o sentimento da estranheza e torna realmente a estranheza ser assim algo palpável, ao qual dessa vez você pode sentir, pode até entender. Por esses e outros fatores, Coringa é um filme de coragem principalmente, e principalmente um filme que assusta. Quando se retrata situações reais assim, que apontam falhas reais na nossa sociedade, também é preciso ter coragem para culpar. Quem são os responsáveis por isso? Quem torna pessoas com tendências violentas em pessoas ainda piores? Quem permite que esses problemas se agravem? A violência e o acaso que destroem e corrompem nossa sociedade sistematicamente é um mal sem explicação que surge do nada? Ou é uma corrupção que já estava lá dentro da gente? Do micro ao macro, da pessoa mais comum até a mais importante. É fácil perceber como nossa sociedade carece de empatia, como nós olhamos para pessoas, como os rostos se perdem na multidão. É fácil assim que pessoas como Arthur Fleck se tornam pessoas solitárias, assediadas e abusadas, não só pelas pessoas comuns ao seu redor, mas também por todo um sistema de opressão. Esse sistema nada mais é do que uma escalada de um problema que já existe em cada pessoa que cerca a sua vida, porém numa menor proporção. Esse problema é a falta de empatia. Vemos essa falta de importância, de empatia, chegar a um ponto de refletir no governo e voltar a ele mesmo. Por exemplo, na cena que o Arthur tá falando pra terapeuta como ele se sente, e ela o interrompe para explicar que ele perdeu a verba do governo e que ele não terá mais acesso à terapia gratuita, ela tenta criar um vínculo com o Arthur e ver ele de uma forma humana a qual ela nunca fez. Você não escutou, né? Isso acontece porque, dessa vez, eles estão na mesma situação. Os dois perderam algo por conta de um corte de verbas do governo. Mas, de repente, isso é o motivo que faz ela enxergar o Arthur como um ser humano, sendo que ela nunca o enxergou antes. Ela vê apenas como um cliente do seu serviço, ou apenas mais um dia de trabalho. Sendo totalmente hipócrita, ela nunca se importa e nunca se importou. Mas dessa vez,
Tenta fingir que sim. Essa ignorância do mundo não permite que Arthur seja entendido, o que afunda a sua situação de se ver como algo cada vez mais à parte do mundo. O personagem vai perdendo a sua empatia, e não é por escolha própria, mas se vendo como uma entidade fora de tudo, não se sentindo humano, é inevitável que ele perca a sua humanidade. Mas perceba que o discurso do filme não é que todo mundo é uma pessoa ruim e corrupta. Não é sobre todo mundo ser uma pessoa ruim e ninguém se importar com ninguém. Mas é sobre o que de fato acontece. É muito fácil perdermos nossa empatia no mundo em que esmagamos uns aos outros todos os dias. Em que ser humano é só ser mais um rosto na multidão. Então é isso, Coringa é um filme que justifica a violência dessas pessoas oprimidas. Então a culpa é do governo, a culpa é da terapeuta, é da mulher no ônibus, é de todo mundo. Mas o Arthur é a vítima, certo? O filme o vitimiza, coloca ele como um coitado, a vítima da história, como se ele não tivesse culpa e agora ele é o certo por causa disso? É óbvio que não. Essa é uma visão extremamente rasa do filme pra mim, e é até assustador como muita gente vê dessa forma. A questão é que vemos tudo pela perspectiva do Arthur, mas não dentro da sua mente. Sabemos como ele se sente porque ele faz o que faz, mas também sabemos que o que ele faz não é certo e que nada justifica as atitudes dele. Não deixa de ser espantoso e assustador ver quando ele abraça a violência e se torna cruel por vontade própria, mas a questão é entender por que pessoas se tornam assim e não justificá-las. Como isso acontece? E principalmente, como pode-se evitar que isso aconteça? O quão infernal a sua própria mente pode tornar sua existência até que você sucumba. Quando o Arthur enlouquece e se torna o Coringa, ele abandona a sua identidade e passa a acreditar em uma espécie de entidade. Não um ser humano, mas uma força, talvez uma força do caos. Isso reflete os pensamentos que muitas vezes pessoas reais têm ao perder a razão por um fanatismo ideológico. O que impulsiona Arthur, por sua vez, é um fanatismo consigo mesmo. É simplesmente assustador o quão real isso é. Mas o filme quer ser desconfortável e sinceramente ele poderia ser até bem mais. Geralmente, na vida real, muitas pessoas que cometem atos de violência são influenciadas por questões políticas. E essas problemáticas são muitas vezes usadas para fazer propaganda política, para explicar de forma superficial o que levou essas pessoas a agirem assim. Se torna muito mais fácil dizer que alguém fez algo apenas por política ou por um fanatismo, por algum ídolo, do que culpar toda uma gama de problemas que a pessoa já tinha, do que apontar o dedo para toda uma gama de culpados, podendo se isentar da responsabilidade de entidades sociais na formação desses fanáticos. Nossa tendência humana de querer fazer qualquer coisa para se encaixar em um grupo é uma justificativa fácil para ignorar um buraco que está muito mais embaixo. E o filme critica isso. Quando o Arthur vai ao programa do Murray e admite os assassinatos que ele cometeu, Murray tenta encaixá-lo num objetivo político, um movimento anarquista, de ódio aos ricos, mesmo que ele fale que não é isso que o motiva. Tá bom, eu acho que pode ter feito isso para começar um movimento, para virar um símbolo. Ah, qual é, Murray? Eu pareço um palhaço que começa movimento? Murray provavelmente tentou usá-lo para conseguir atenção e colocá-lo como um fanático político, porque acima disso era mais fácil ignorar o que podia ser sua verdadeira motivação. Murray não tentou realmente ouvir o que o Arthur dizia. Isso é uma forma genial de criticar a tentativa de forçar visões políticas que tornem mais fácil entender problemáticas, ignorando que muitas vezes o que os motiva é apenas uma resposta de ódio natural. Nenhuma visão política justifica ou explica atos desumanos, mas é muito mais fácil fingir que não temos uma inclinação ao mal dentro de nós, que por ignorância pode chegar ao ponto de explodir em consequências devastadoras. Quando a cidade de Gotham se entrega ao caos e à revolta por conta do movimento anarquista, a imagem do Coringa se torna um símbolo da sua causa. A ironia é que o próprio Coringa não acredita na sua luta, mas apenas se diverte ao ver que a sua existência realmente impactou no mundo, e era isso que ele queria desde o começo. Ser visto de alguma forma, ver que era real e que podia impactar no mundo, a ação de se sentir menos invisível, e é normalmente assustador como isso é extremamente real. Quantas pessoas cometem atos até terroristas para serem vistas, para sentir que alguém sabe da sua existência, apenas para não ficar no ostracismo. Quanto mal já foi feito apenas por visibilidade. No fim, Coringa não é uma opinião, não é uma tentativa de justificar atos violentos e nem simpatizar com pessoas que cometem crimes hediondos. Coringa é um estudo, aquilo só acontece, você querendo ou não. Um estudo de personagem, um estudo da realidade, um estudo sobre problemas mentais, sobre solidão, sobre loucura, principalmente sobre como é fácil se perder em sentimentos negativos, sobre como estamos passíveis de nos tornarmos coisas terríveis. Talvez, se Coringa tiver alguma grande lição para ensinar, seja que precisamos nos cuidar, porque em um mundo cruel é muito fácil que a gente se perca.